Amados, nós sabemos que nós, como igreja, nós temos uma bênção sobre nós que nós já desfrutamos, não sobre a totalidade, mas desfrutamos em parte. Mas o propósito e objetivo nosso de estarmos na casa do Senhor e de nos esforçarmos por estar na presença de Deus é aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu na palavra dEle. Ele disse que Ele iria ascender aos céus e que Ele subiria como subiu. Depois de 40 dias, após a sua ressurreição, Ele andou 40 dias na terra. Depois desses 40 dias, Ele ascendeu aos céus. E enquanto Ele ascendia aos céus, os discípulos estavam com Ele, e eles passaram a olhar Jesus ascendendo aos céus. E a Bíblia nos fala que eles começaram a chorar, porque eles estavam percebendo, estavam sentindo que haveria uma separação. Coisa muito semelhante eles sentiram quando Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. Eles também sentiram essa separação. E agora eles estavam sentindo a mesma coisa. Enquanto eles estavam chorando, sentindo esse distanciamento do Senhor, anjos desceram dos céus e disseram para eles: varões, por que vocês estão chorando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ascender aos céus, Ele voltará novamente. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, não se turbe o teu coração. Isso é, não traga tristezas excessivas para o teu coração e nem as alimente em teu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria falado para vocês. Mas porque assim é, eu vou preparar-vos lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei novamente. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos e os apóstolos que escreveram, como Paulo, João, Pedro, que escreveram a respeito da volta do Senhor, testificaram de que Ele irá voltar. E a volta dele será uma alegria imensa para muitos. Uma alegria imensa alegria para muitos. Mas será também dia de sofrimento para outros tantos. Dia de dor para outros tantos. Eu quero ler com você um versículo aqui na palavra de Deus, e esse versículo nos fala a respeito daquelas muitas pessoas que ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e que o rejeitaram, e logicamente arrumou-se inúmeras desculpas para justificar a rejeição, a não aceitação do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos falar sobre alguns pontos, sobre isso. E em Marcos capítulo 8, versículo 38, nós temos um pedido de oração para a Adriana, lá de Jacutinga, Nós vamos estar orando pela Adriana, viu, Adriana? Está nos acompanhando aí, vamos estar orando por você. Então está escrito assim, no capítulo 8, versículo 38. Preste bem atenção, amado. Preste bem atenção. Nosso Senhor, Ele estava trazendo uma mensagem, falando de uma mensagem. E, enquanto Ele falava, Ele sentiu que as palavras dEle não estavam tendo lugar no coração de muitos que estavam ouvindo. E nisso ele falou essas palavras assim: se alguém, 8:38, se alguém se envergonhar de mim, da pessoa dele em si, e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, então ele estava dizendo que se alguém se envergonhasse da pessoa dele e da palavra dele,
no meio de uma geração adúltera e pecadora. Isso quer dizer, de uma geração, não está querendo dizer aqui que é adúltera a pessoa que estava, alguém que estava em adultério. Está falando de adultério espiritual. Pessoas que de forma alguma estavam aceitando o que o Senhor Jesus Cristo estava falando, rejeitando aquilo que ele estava expressando, aquilo que ele estava falando. Ele disse assim: se alguém se envergonhar das minhas palavras no meio dessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier. Então, nós percebemos aqui que o Senhor também está falando que quando ele vier, quando ele voltar, porque quando ele já estava falando, ele já estava aqui. Agora ele está no céu, e quando ele voltar, ele diz aqui, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Tem muitas pessoas, amado, que dizem assim: eu quero seguir o Senhor, mas... E aí a pessoa, ele busca muitos argumentos, ele busca muitas coisas para justificar a rejeição à pessoa de Cristo e a rejeição da palavra do Senhor Jesus. Ele diz claramente: se alguém me envergonhar, ou se alguém se envergonhar. Irmão, por que existem tantas pessoas que têm vergonha do Senhor Jesus? Jesus foi um tirano? Jesus foi um malfeitor? Jesus, ele foi uma pessoa ruim? Foi uma pessoa que trouxe palavrões, ensinando o errado para a vida dos seus ouvintes? Ele foi uma pessoa, amado irmão, que não se envergonhou dos homens, muito embora a prática, aquilo que o homem pratica, trouxe vergonha para ele, porque ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a imagem e a semelhança no homem foi deteriorada, foi corrompida, porque a imagem e a semelhança de Cristo é justiça e santidade. Justiça e santidade. Como disse Rui Barbosa, que haveria um tempo em que os homens se envergonhariam daquilo que é correto, daquilo que é direito, daquilo que é certo. E eles não se envergonhariam de forma alguma de fazer aquilo que é errado. E muitas pessoas se envergonham de Cristo, da sua santidade, mas não se envergonham dos seus próprios atos, não se envergonham das suas próprias práticas, não se envergonham das suas próprias condutas. Então, muitas pessoas que se envergonham do Senhor hoje, quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua glória, ele também vai se envergonhar dessas pessoas diante dos anjos do seu Pai. E por que diante dos anjos do seu Pai? Porque os anjos é que farão a colheita para o Senhor, a colheita das pessoas, a colheita das almas. Os anjos colherão e eles então tirarão para fora aquilo que não é aceitável no reino de Deus. E aqueles que praticam o que não é aceitável no reino de Deus. Tirarão para fora, farão a separação. Você se lembra quando a parábola do joio e do trigo, quando chegaram para Jesus: Senhor, o Senhor não quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Disse: não façam isso, para que vocês não venham se enganar e arrancar o trigo junto. Mas deixa no final do tempo que os anjos farão essa separação. E nós, amado, nós estaremos em um dos lados. Ou nós estaremos para desfrutarmos
da glória que o Senhor Jesus Cristo trará, a glória do seu Pai, da qual ele trará, ou então nós faremos parte daqueles que serão rejeitados por Ele, porque rejeitaram-no, se envergonharam dele. Então, amado, isso vai acontecer. Eu quero seguir o Senhor, mas eu posso ter prejuízo em segui-lo. Tem pessoas que dizem assim: eu quero segui-lo, mas eu posso ter prejuízo em segui-lo. Como assim? Isso é escrito no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 14 ao 26, está escrito assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, veja bem, não está sendo uma imposição. Se alguém quiser, se a pessoa se dispor, se a pessoa desejar, se a pessoa querer, é da vontade do Senhor que nós venhamos a segui-lo? Sim, é da vontade do Senhor, mas Ele não vai obrigar nenhum de nós a segui-lo. Ele não vai colocar, amado, uma corrente no nosso pescoço, uma correia, e nos puxar para a presença dEle, queiramos ou não. Não, Ele não vai fazer isso. Então Ele diz aqui: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então poderá haver um prejuízo, negar-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quiser seguir a Jesus, há um preço a ser pago. Ora, irmão, você já viu cruz de alegria? A cruz, ela simboliza alegria, ou a cruz simboliza sofrimento? Ou a cruz simboliza peso? Ou a cruz simboliza humilhação? Ou a cruz simboliza vergonha? Então ele diz: se alguém quiser, eu quero que você me siga, mas se você desejar isso, há um preço a ser pago. Você se lembra que quando o Senhor passou num determinado local, uma pessoa viu os milagres que ele fazia e disse assim: Senhor, eu vou te seguir por onde tu fores. Nosso Senhor olhou para ele e disse assim: se você quiser me seguir, tudo bem, você pode vir, mas eu quero te alertar de uma coisa: há um preço a ser pago. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Então há um preço a ser pago. Se você acha que seguir a Jesus é estar no mar de rosas, você está enganado. Se você acha que seguir a Jesus vai isentar você de qualquer tipo de enfermidade, de doença, de tristeza, de alguma decepção, você está enganado. Você está enganado. Então, Ele nos desafia a seguir, e somente aquele que está disposto a pagar o preço. E quando você está disposto a pagar o preço, é porque você reconheceu que aquilo que te é oferecido tem um imenso valor. Aquilo que te é oferecido tem um imenso valor, porque o homem, ele não valoriza em absoluto aquilo que não tem um preço a pagar. Aquilo que é de graça, a pessoa não valoriza. Eu vejo muitas vezes, irmão, desculpe usar essa expressão e essa ilustração. Às vezes, você com maior boa vontade, assistência social da nossa cidade, com maior boa vontade, sai pelas ruas, dando assistência para as pessoas que estão na rua, dão roupa lavada, dão tudo. Sabe o que essas pessoas fazem, irmão? Pegam essas roupas e jogam no lixo. Por quê? Porque não lhes custou absolutamente nada. Mas eu quero saber se você faz isso com as suas roupas.
Você faz isso só se tiver um trapo, mas não uma roupa lavadinha, uma roupa limpinha que a sua esposa lavou, que sua esposa limpou, passou, deixou toda cheirosinha. Eu duvido que você pegue essa roupa, você vista ela uma vez e jogue fora, porque no outro dia você vai receber outra mais de graça. Você pagou, você sabe o valor a ser pago, você sabe o preço a ser pago. Sabe o preço a ser pago. Então, há um preço para nós pagarmos pelo presente que nos foi dado. Não é prêmio, presente. Prêmio você faz alguma coisa para conquistar. Presente você recebe de graça. E o Senhor Jesus Cristo providenciou a salvação para nós de graça. E nós temos um preço, porque nós não iríamos conseguir e jamais conseguiríamos ter essa salvação por esforço, mérito próprio. Mas porque Ele nos deu, porque nós não conseguimos obter por nossos próprios esforços, Ele nos deu. Mas só que nós temos que zelar por isso. Nós temos que proteger isso. Nós temos que guardar isso. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Então, meus irmãos, ele fala aqui: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma, olha a coisa, irmão, a alma, ela é algo para sempre. É algo para sempre. A alma é algo para sempre. E aquilo que você conquista nesse mundo, você pode ganhar o mundo inteiro, mas tudo que você conquistar, aqui ficará e aqui permanecerá. Mas a sua alma, você a ganha quando você entrega a Cristo Jesus. Parece que você perde, mas é ao contrário, você ganha em Cristo Jesus eternamente. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos de nós, às vezes, por não termos discernimento, nós valorizamos muito mais coisas que bens perecíveis, bens que a gente valoriza muito mais, às vezes, um bem perecível do que uma outra pessoa, do que a alma de alguém, do que a alma de um homem, do que a alma da esposa, do marido, dos filhos. Então, amado, há um preço a pagar, mas também há um presente a conquistar. Glória a Deus. Eu quero seguir o Senhor Jesus Cristo, mas existem outras maneiras tantas de ser salvo, né? É o que muitas pessoas expõem. Muitas pessoas, quando você fala de Jesus Cristo, muitos dizem assim: mas tantos caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, não é? Como se Deus fosse um centro e houvesse convergência de tudo, de todos os locais, de todos os lugares. Não tem problema. Se eu morrer, eu vou reencarnar novamente e vou reencarnando até encontrar a purificação completa e então me tornarei como um Deus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 14, versículo 6 de João? Quando Tomé veio questioná-lo, nosso Senhor falando a respeito do caminho, e Tomé disse assim: mas como é que nós iremos seguir o Senhor? Como é que nós vamos estar onde o Senhor está se nós não sabemos para onde é que o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. O Senhor Jesus Cristo lhe respondeu: eu sou o caminho. Olha, eu não sou um dos, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, irmão, quem é que desceu do céu? Quem é que veio aqui no reino dos homens, em meio aos homens? Não foi ele? Não foi ele que desceu dos céus? A Bíblia fala que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, o Senhor Jesus. Muito embora os homens nomearam muita gente para o céu, não sei quem foi para o céu, fulano foi para o céu, que o Senhor receba o fulano de mãos abertas, de braços abertos, e tal, se não for por ele, vai... Não, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Por isso Jesus Cristo disse, eu sou... Não sou um dos, eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Então, não adianta a pessoa querer argumentar com aquilo que Jesus Cristo falou. E não adianta você pensar também de maneira diferente daquilo que você falou, daquilo que Jesus falou. Porque se você estiver pensando e argumentando de maneira diferente, você está rejeitando a palavra dele. E rejeitando a palavra dele, consequentemente, por ele você também será rejeitado. É simples. Eu quero seguir o Senhor, mas os cristãos, eles têm tantos defeitos, os crentes têm tanto defeito, e tem mesmo, tem. Os crentes têm muito defeito, mas essa desculpa também não é aceita de forma alguma, de maneira alguma. Por que não é aceita? Porque está escrito, o apóstolo São Paulo, ele escreveu no livro de Romanos, ele escreveu no capítulo 14, versículo 12, ele escreveu essas palavras assim: assim, cada um de nós, amém? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Olha lá, o que está escrito ali? Assim, cada um de nós, eu não vou prestar conta da vida do meu irmão, então não vou arrumar uma desculpa esfarrapada, dizendo assim, aquela pessoa é crente, ele é tão... Você não vai dar conta ao Senhor por causa da vida dele, você vai dar conta da sua própria vida. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vamos ler juntos, irmão? Vamos lá. 1, 2, 3. Assim, cada um... Romanos 14, 12. Fala para o teu irmão, você viu? Você viu? Você viu? Cada um de nós, eu não vou dar conta do Carlão, não. O responsável pelos atos dele é ele. Eu não vou dar conta da vida da irmã Denise, não. O responsável pelos atos dela é ela. E eu não vou dizer assim, eu não sigo Jesus porque o Lênin tem o cabelo tudo enrolado, é barbudo. Eu não vou seguir Jesus, então eu não vou querer justificar o meu não aceitar a Cristo pelo erro de alguém. Eu vou dar conta de mim mesmo a Deus, ninguém mais. Eu. Amém? Então, quando você for falar de qualquer irmão, quando alguém vier falar de qualquer irmão para você, sabe o que você vai falar? Meu irmão, deixa ele com Deus, eu vou dar conta da minha vida. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu, irmão? Eu vou dar conta da minha vida. Entendeu, Luciene? Ô Dias, entendeu?
Amém? Glória a Deus. Eu quero seguir a Jesus, mas ainda não é hora de tomar uma decisão. Quantas pessoas às vezes a pessoa ela vem falar assim com a gente, achando que a gente vai ficar admirado daquilo que está expressando, porque aquilo que ela está expressando está totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, totalmente fora daquilo que a Bíblia fala. Eu acho que ainda não é época. Faz 500 anos que a pessoa ouve a mensagem, faz 500 anos que a pessoa está sentada aí no banco aí, ouvindo a mensagem, e ela está sempre lá, cá, lá, cá, lá, cá, lá, cá, lá, cá, nunca, né? Eu ainda não senti de Deus o chamado. Marcinha, eu ainda não senti chamado de Deus. Eu ainda não senti isso. Irmão, sentimento é seu. Sentimento é seu. Sentimento é da tua alma. A palavra de Deus não é sentimento. A palavra de Deus, ela é atitude. Se eu estou sendo chamado, eu não tenho que sentir, eu tenho que ter atitude. Amém? Eu tenho que ter atitude. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6, versículo 12 de 2 Coríntios. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu os ouvi em tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora, na hora que você está ouvindo a palavra da salvação, não é depois, é agora, no momento que isso é o chamado do Senhor. Quando você ouvir a mensagem dele, é o chamado. Ou você a aceita ou você rejeita. É atitude. Eu acho que ainda não é época não. Você está rejeitando. É simplesmente isso. A sua atitude é de rejeição. É de não aceitação. A graça que está sendo oferecida. De rejeição. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, muitos entrarão na sua glória. Aqueles que não o rejeitaram, mas que o receberam, que não se envergonharam dele, mas o adoraram, o amaram e o serviram. E muitos serão rejeitados. Por quê? O rejeitou? Serão rejeitados? Por quê? Porque se envergonharam dele, se envergonharam da palavra dele, não a aceitaram, não a quiseram, não a quiseram. Então, amado irmão, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, não é amanhã, é hoje. Porquanto ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração. Porque quando você está ouvindo a mensagem, você está ouvindo a palavra do Senhor para a tua vida. E é uma palavra de salvação. Não rejeite a salvação pela palavra que você está ouvindo. Eu queria seguir o Senhor, mas primeiro, sabe o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que melhorar a minha vida. Não é assim que muitas pessoas falam? Eu ainda não estou preparado. Ninguém está preparado para aceitar Jesus. Ninguém está preparado. Ninguém se prepara para aceitar Jesus, porque Jesus não veio chamar nenhum justo. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Aquelas pessoas que têm consciência de que eles pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Essas pessoas que o Senhor está chamando. Então muitas pessoas falam assim: eu preciso deixar aquilo, preciso deixar aquilo outro, preciso deixar. Você não vai conseguir deixar. Mas em Cristo Jesus, você irá poder fazer todas as coisas, porque Ele te fortalecerá.
Em Cristo Jesus posso todas as coisas. Está escrito assim em Mateus 9, 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vai aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero muito seguir ao Senhor, mas eu não sei o que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Preciso cortar meu cabelo? Preciso cortar meu bigode? Preciso cortar minha barba? Preciso fazer alguma coisa? Ou por onde eu devo começar? Vamos ver o que a Bíblia fala? Por onde é que eu devo começar? Olha bem, o que a Bíblia fala. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem assim: não, mas primeiramente você tem que fazer isso, primeiramente você tem que fazer aquilo, primeiramente você... Então arruma um monte de coisa para lançar na costa da pessoa. A pessoa, ela não está nem aguentando, ela está com a alma pesada, sobrecarregada, ela precisa ser aliviada, e ao invés disso ela recebe mais um monte de carga sobre os ombros. Mas o que a Bíblia fala realmente? O que a Bíblia fala? Do capítulo 16, versículo 31, de Atos dos Apóstolos, Pedro, ou melhor, Paulo e Silas estavam presos por terem anunciado a palavra de Deus e por terem livrado uma moça da escravidão de espíritos de adivinhação. Eles são presos por causa disso, por ter beneficiado alguém, por ter abençoado alguém. E eles estão na prisão. Eles tinham toda a razão de estarem indignados, de estarem chateados, porque foram presos não por serem malfeitores, não por serem bandidos, não por serem assaltantes, não por serem qualquer nada. Estavam presos. Então, eles tinham a consciência que eles estavam presos por amor ao Senhor, por ter abençoado uma pessoa através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, libertando aquela moça de um espírito maligno de adivinhação. Então, eles estão presos injustamente. Por que eles vão ficar indignados? Eles começaram a cantar, começaram a glorificar. A Bíblia fala que eles estavam cantando e louvando a Deus e que os demais presos todos estavam ouvindo. Olha a diferença, olha o testemunho. Se Pedro e Silas estivessem reclamando, eles não estariam fazendo absolutamente nada diferente dos outros presos que lá estavam. Porque não é... Dificilmente um preso, ele confessa o seu erro, ele sempre é justificado dizendo que ele está preso injustamente. Mas Paulo e Silas não. Eles estavam presos realmente injustamente, e eles não estavam reclamando, eles estavam louvando a Deus, orando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o Senhor, diferentemente dos demais. O que acontece? O Senhor, olha irmão, a Bíblia fala assim, o Senhor Jesus Cristo garantiu que estaria conosco em todos os dias, em todos os momentos. Às vezes a nossa alma está tão sobrecarregada de tristeza que a gente não tem força nem para fazer a oração do Pai Nosso. Às vezes a nossa alma está tão sobrecarregada que a única coisa que sabemos fazer é resmungar, reclamar, achando que aquilo vai melhorar.
quanto mais você resmunga, quanto mais você reclama de algo, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eles começaram a engrandecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, e a presença do Senhor, ela não se manifesta na reclamação, no resmungar. A presença do Senhor, Ele não se manifesta quando você está questionando e resmungando sem parar. Não se manifesta, você vai continuar resmungando e reclamando. Mas quando você começa a buscar força no Senhor de engrandecê-lo, de glorificá-lo, aí você vai receber a resposta dele. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam louvando a Deus, e Deus manifestou o poder dele ali, naquele momento, manifestou o poder dele, as cadeias se abriram, não somente a deles, as portas se abriram, aquilo que estava nos pés, preso que eles estavam, se abriram, se soltaram, e o carcereiro, ele ficou com o coração sobrecarregado, cheio de temor, imaginando que todos os presos haviam fugido. E ele não queria passar por um vexame de ser responsável ou responsabilizado pela fuga dos presos. Mas ele também estava atentamente ouvindo o que Paulo e Silas cantavam. Eu não sei que hino foi, irmão, e com certeza você também não sabe, e com certeza, creio eu, que ninguém sabe, mas um dia nós iremos saber na eternidade qual foi o hino que eles cantaram e que houve a manifestação de Deus, a resposta de Deus. Sabe? O carcereiro, quando vê que as portas da prisão estão abertas, ele vai se suicidar, ele pega uma espada, e quando ele faz isso, para se atirar sobre a espada, Paulo fala: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal. Nós temos a capacidade de fazer mal para nós mesmos, e essa capacidade, ela vem quando nós permitimos que pensamentos terríveis cercam a nossa mente, e a gente vai alimentando aqueles pensamentos terríveis. Sabe? Quando alguma ira, alguma coisa se aloja no nosso coração, e a gente vai alimentando aquela ira, aquele ódio, às vezes sem razão nenhuma, às vezes sem motivo algum, apenas por ignorância, ou por alimentar algo que não serve para nada, a não ser para trazer e discórdia, dissensão, brigas, intrigas, murmurações, reclamações. Paulo fala: não te faças nenhum mal. E quando Paulo fala não te faças nenhum mal, Paulo completa dizendo: todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, ninguém escapou. Não tome uma atitude por algo que você imagina e não sabe se é verdade ou não. Sabe que muitas vezes você começa a permitir determinado pensamento, e você vai fazendo aquele pensamento fomentar a tua vida, e você não sabe se aquilo é verdade ou não, e às vezes você toma uma decisão baseada naquilo que você pensa, sem ter consciência real, verdadeira daquilo. Aquele carcereiro iria se suicidar, porque ele imaginou, a atitude dele estava no pensamento: todo mundo escapou, mas ninguém tinha ido embora. Foi aí que Paulo gritou: não te faças nenhum mal, não te prejudique, não prejudique a tua família, não prejudique a tua casa, não prejudique o teu lar.
Não prejudique, não. Não tome nenhuma atitude que venha trazer prejuízo para toda a sua casa, para toda a sua família. Não faça isso. Não faça isso. Aí então Paulo, quando o carcereiro olha para Paulo e vê Paulo, o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Foi o que ele perguntou. Com certeza Paulo tinha pregado, tinha falado sobre salvação. Ninguém pergunta o que devo fazer para ser salvo sem primeiro ouvir sobre salvação. O que devo fazer para ser salvo? Eu não sigo Jesus. Mas quando é que eu devo começar? Você deve começar crendo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crede no Senhor Jesus Cristo, que vai ser salvo, tanto você quanto toda a sua família. A gente tem que começar sempre pelo começo. E o começo é crer. Crer no Senhor. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Não haverá e nem aceito será qualquer tipo de desculpa por não ter aceito a salvação que é nos oferecida no Salvador Jesus Cristo.